não há nada mais gratificante do que aquela sensação da descoberta, naquilo que você tem algo que você queria entender e você passa a compreender, ou passa a ter uma explicação que dá sentido para aquilo, algo que estava nebuloso ou que era incompreensível antes. Mas eu acho que a busca desse tipo de gratificação é que é o que revela de fato a vocação do cientista. Eu venho de uma família que já é uma família acadêmica, né? Embora acadêmica de outra área, sobretudo a área de ciências biológicas e ciências médicas. Tanto meu pai foi pesquisador na área de virologia, ele inclusive participou da equipe que desenvolveu a vacina contra a raiva, uma vacina que era predominante na modalidade que ele ajudou a desenvolver no mundo até os anos 80. E a minha mãe é médica de formação, mas pesquisadora na área de ciências biomédicas e professora aqui do Instituto de Microbiologia aqui da então Universidade do Brasil, hoje UFRJ/Universidade do Brasil. Então nós sempre tivemos um ambiente em casa muito propício à valorização da atividade acadêmica, à valorização da ciência, à valorização da pesquisa. Embora meus pais fossem sempre muito liberais no bom sentido de não querer impor uma opção de carreira ou de formação a mim e ao meu irmão. Nós somos dois em casa, né? Deixou isso sempre livre, né? Embora, evidentemente, a expectativa, talvez principal deles, é que nós perseguíssemos uma carreira de pesquisa na área que eles atuavam, ou na área de ciências biomédicas ou ciências da saúde. Isso não ocorreu nem comigo e nem com meu irmão. Nós acabamos indo por outra área. Na verdade, ao ter os primeiros contatos com o estudo das ciências sociais, em primeiro lugar com a história, e depois com os estudos sociais propriamente ditos, né, aquilo gerou um fascínio. Eu rapidamente me senti atraído por aquele campo, me sentindo realizado na leitura. Sempre que era passado um dever de casa de leitura nessa área, eu sempre me excedia na leitura, adiantava a leitura, que era alguma coisa que eu sentia uma espécie de atração natural por aquele tema, né? Dentro dessa área, a atração pelo estudo das relações internacionais propriamente dita, talvez tenha a ver um pouco com a minha história de vida. Quer dizer, a minha família é de origem portuguesa, mas meu pai, tendo sido pesquisador da Organização Pan-Americana da Saúde e tendo feito carreira profissional dentro da Organização Pan-Americana da Saúde, isso me levou a habitar diferentes países, viver em diferentes países, então está sempre aberto ao contato com novas culturas, diferentes formas de entender o mundo, de ver o mundo, de lidar com o mundo. Então, acho que, de certa maneira, essas diferentes dimensões se juntaram. Quer dizer, a minha experiência de vida em diferentes países e de sensibilidade para a variedade de leituras do mundo, a variedade de culturas, a variedade de maneiras de lidar com o mundo existente em diferentes países, em diferentes sociedades, com um fascínio pela temática própria do estudo da história e das ciências sociais. Então, acho que isso foi me atraindo para essa área e eu fui descobrindo a especificidade dentro do estudo das ciências sociais, da ciência política e do estudo das relações internacionais. Aqui vale dizer o seguinte: acho que talvez uma experiência na minha história de vida particular que foi absolutamente impactante foi ter vivido durante um semestre, né, um período da Revolução dos Cravos em Portugal, em 1974, porque em determinado período, depois da Revolução, meu pai chegou a pensar em voltar para viver em Portugal. Então teve um período que nós vivemos em Portugal que coincidiu com um momento singular na história portuguesa, que foi a Revolução dos Cravos e aquela sociedade que parecia tão hermética, tão fechada, tão imutável, sob o peso da tradição,
daquelas mulheres vestidas de preto, aquela aparente imutabilidade das instituições, de uma hora para outra ficou de pernas para o ar e tudo passou a parecer ser possível. Então foi um gigantesco laboratório de experimentação social, política, cultural. E eu vivi aquilo então com 16 anos, né, e aquilo marcou profundamente a minha formação como cidadão. Né? Eu passei a ver que como determinadas instituições sociais que pareciam eternas, determinadas tradições que pareciam profundamente enraizadas e imutáveis, a partir de um processo de ruptura política, aquilo, para usar uma imagem do Marx, se esfumava, né? Aquilo se dissolvia no ar e a criatividade humana é que assumia o primeiro lugar na arena, até se consolidar na construção de novas instituições. Então, ter vivido aquela experiência, aquilo me marcou profundamente e consolidou, digamos assim, essa tendência para procurar compreender e entender melhor a sociedade humana, o seu desenvolvimento, a construção de experiências políticas, né? Como os diferentes interesses interagem, né? Na ação política, na conformação da agenda do Estado e como isso se entrelaça com as relações internacionais, com o mundo, com formas de exercício de poder dominantes no mundo. Vale dizer que esse período também foi um período muito marcado pelas mobilizações contra a guerra do Vietnã. Então, um tema de dominação de um país pequeno por uma potência muito poderosa e forte, e a possibilidade de um povo que toma em suas mãos o seu próprio destino a partir de uma força moral, de uma coesão moral, conseguir derrotar um poderio bélico muito mais forte. Então, entender como isso foi possível, isso tudo, digamos assim, me dirigiu para essa vocação de estudar as relações internacionais, a ciência política num primeiro momento e a natureza da política e, em seguida, as relações internacionais. Como cidadão, uma das coisas que mais me emocionou foi a vitória da transição para a democracia no Brasil e a possibilidade de superar o regime militar. Esse foi um momento de forte emoção, que se traduziu depois numa agenda de pesquisa minha, menos na área de relações internacionais e mais como cientista político, porque eu pude me debruçar na seguida, já no processo de consolidação democrática, para estudar a estruturação do sistema partidário brasileiro e as grandes tendências de evolução do sistema partidário, refletindo a luta de hegemonia e contra-hegemonia no regime democrático que se estabeleceu no Brasil a partir do fim do regime militar. Então, aqui a agenda de cidadania se entrelaça com uma agenda de pesquisa política que, para mim, foi muito importante. Um segundo momento muito emocionante para mim foi, talvez, aí pelo registro mais negativo, quer dizer, o colapso, e aí já como estudioso das relações internacionais, o colapso do mundo socialista, a crise do socialismo e o colapso do mundo socialista, e com isso o fim da Guerra Fria. Eu diria que até hoje nós ainda vivemos as consequências no sistema internacional desse desenvolvimento e dessa ruptura, mas que me encaminhou para uma agenda de pesquisa muito forte de exame das contradições do modelo de socialismo que foi praticado nos países do bloco soviético, né? Então, isso produziu uma agenda de pesquisa bastante ampla, né, sobre as razões da crise do socialismo, como essa crise afetou a evolução do sistema internacional, as novas relações de poder que se estabeleciam a partir da emergência da chamada nova ordem mundial. Então, isso foi toda uma agenda de pesquisa gerada a partir de um evento traumático na evolução do sistema internacional que eu senti diretamente, mesmo porque ele afetava e atingia diretamente convicções que eu tinha como cidadão, né, de identificação com uma alternativa socialista, como uma alternativa libertária de maior bem-estar para os povos
no mundo e no Brasil, e, portanto, me obrigou a lidar com isso, tanto na agenda de pesquisa como cidadão. O mundo está mudando, né? E aqueles que se acharam triunfantes, né, ao fim da Guerra Fria, e se achavam em condições de ditar os rumos do mundo sem questionamento, não o conseguem fazer mais, e o mundo está mudando, né?